Olá, olá, olá. O que interessa hoje é o programa Lula Alckmin 2023-2026, coligação Brasil da Esperança, tá bom? Este programa aqui tem 21 páginas, tá? E é a coligação Brasil da Esperança, então, que é formada por PT, PSB, PCdoB, PV, PSOL, Rede, Solidariedade, Avante e Agir. Como vocês viram, eu não listei todos esses partidos para os nossos 11 eixos do Tese 11, porque eu não sou a coligação Brasil da Esperança, tá? Então, o Tese 11 funciona na base de outros critérios. Mas eles dão esse raciocínio aqui, né? O sentido dessa união não é de apenas trabalhar pela vitória eleitoral, mas, sobretudo, por um projeto que reconstrua o país no presente e o transforme para o futuro. Nesse ponto, especificamente, né? Então, colocando aqui, é uma coisa que no vídeo de governabilidade meio que pesou, né? A gente discutiu, olha, você pode ampliar bastante as suas alianças para poder ganhar a eleição, mas na parte de realmente construir um projeto, quando elas são amplas, você está aumentando a possibilidade de conflitos ali. Então, se isso vai ser executado ou não, depende tanto das habilidades políticas de quem tem mais força de hegemonia dentro dessa aliança, então no caso Lula e o PT, quanto de outras questões de disputa de conjuntura em si, tá? Este aqui é o programa que tá no site do TSE, tá? Então, toda candidatura, quando ela protocola ali, ela tem que listar, apresentar, né? Ela tem que subir ali a sua candidatura, e aí vocês vão encontrar de todos os candidatos. Então eu mesma fui lá nesse mesmo site e eu fui e peguei de lá, beleza, gente? Então vocês também podem fazer isso, vocês também podem baixar esse documento. Quem quiser já ir lá no do Lula, baixar o documento para poder ir acompanhando junto, você tem essa possibilidade. Mas aqui, né, então nessa parte da coligação já vem um pouco dessa explicação. O Caio Almendra, meu amigo lá no Twitter, fez um comentário interessante hoje, né, sobre essa é a eleição mais importante de nossas vidas. Aí chega toda eleição, sempre se fala isso, né? Então é sempre assim, neste momento histórico decisivo. Claro, é um momento histórico decisivo. Então, às vezes se usa muito como uma forma de agitação, de que, nossa, essa eleição vai mudar tudo, essa eleição é tudo. Mas a realidade concreta é que há muito tempo a gente está lidando com isso, né? Então 2018 também foi assim. E aí, dependendo do que vier em 2026, talvez seja assim também, né? Então, a gente não cair num grande excepcionalismo, beleza? Mas enfim, é isso. A gente vê alguns valores que estão sendo muito utilizados nessa campanha, né? Falando de otimismo, de esperança, muito essa ideia de reconstruir e transformar o Brasil. A questão de democracia, soberania, sempre falando de soberania. Eu acho interessante essa questão do reconstruir e transformar o Brasil, porque eu tenho sentido uma leve melancolia, eu tenho sentido uma forte melancolia na comunicação da campanha do Lula. Muito nessa ideia de, né, a gente era feliz, a gente pode ser feliz de novo, nisso de novo. Vocês lembram que no comecinho do ano tava rolando até aquele bonezinho do Trump? Eu não gostei daquilo não. Desculpa os amigos que utilizaram e tudo mais, mas assim, eu achei assim, a definição de cringe, tá? O bonezinho, só que, né, o Trump usando Make America Great Again, e no caso do pessoal falando Make Brazil 2002 Again, né? Faça do Brasil 2002 de novo. Eu, não, a gente não quer voltar pro passado. A gente não quer voltar pro passado. O passado, inclusive, né, carregou tantas contradições e conflitos e mudou situações que criaram condições que nos trouxeram onde a gente está hoje. Então, se eu voltar para 2002, eu posso estar trazendo condições para um 2022 novamente, ou algo parecido, ou algo pior. Então, gente, eu não gostei. Se alguém aí tem esse boné, sei que se justifique, porque eu achei muito complicado. Eu não gosto nem das versões radicais da frase. Eu acho que não é nosso papel ficar se apropriando de uma simbologia totalmente desenhada pela extrema-direita. Então é diferente, por exemplo, da galera disputando a camisa da CBF. Eu não vou chamar de camisa da CBF, né? É diferente a galera disputando a camisa da seleção, né? Porque a camisa da seleção em si, o futebol,
até a própria noção, né, do que seria as cores da bandeira, tudo isso aí dá pra gente disputar com muito mais força do que aquele boné vermelho lá. E de boné vermelho, gente, a gente tem opções melhores, né, de bonezinho vermelho aí pra usar de qualquer forma, então não precisa aquele lá não. Adoro esses meus props. Não foi montado, simplesmente estava aqui porque eu coloquei ele pra lavar. Aí eu pendurei ele na minha estante pra secar. Simplesmente isso, simplesmente isso. Mas a gente tem notado, né, realmente uma certa melancolia na discussão, mas no programa em si a gente vai notar que tem uns verbos um pouco mais propositivos. Então, além de chegar aí com reconstruir, a gente tem também, né, um transformar, que é uma coisa que vai um pouco mais além. Percebem? Continuando. Bora lá, né? Vamos juntos pelo Brasil, compromissos para a reconstrução e transformação do país, né? Então, começa falando essa questão do resgate da esperança, né? Aqueles valores que eu já trouxe, e focando nas coisas que são consideradas, né, as mais graves no país hoje. Então, fome, desemprego, inflação, endividamento, desalento das famílias. Desalento é uma palavra que também remete à ideia de desamparo, que eu acho que é um afeto bem poderoso pra gente discutir mesmo. A sociedade se sente desamparada e esse desamparo também tem consequências em termos de crise de representatividade, também tem consequências em termos da extrema-direita se apropriando, capturando sentimentos e coisas assim. Então isso tá ali. Mais uma vez a questão da soberania nacional muito forte. E aí é isso que a gente vai notar isso tanto em todos os programas assim, de esquerda, essa questão da soberania tá forte. Então, por exemplo, o próprio programa da Sofia fala, né, de anti-imperialismo nessa questão da soberania. O Ciro tem sua versão de soberania também, mas é isso, são versões mais ou menos diferentes, mas que têm vários pontos em comum, né? Aqui bem focado nessa questão do que é o impacto da privatização e essa questão que, além de falar do patrimônio público, né, que seria aqui, eles também falaram de patrimônio natural. Eu tenho um certo pé atrás com essa questão de tratar da natureza como patrimônio natural, porque traz um pouco de uma ideia de que ela é nossa, que eu acho que é um pouco complicado, mas aí eu teria que entrar num aulão de ecologia para discutir isso. Inclusive, depois das eleições, aulão de ecossocialismo aqui na Twitch que a gente vai fazer. Cansei da galera falando coisa que não sabe sobre ecossocialismo, mas falando com toda a certeza do mundo. Ou cansei de uma galera que, assim, leu meia página e aí tá falando de coisa com muita confiança e confundindo a cabeça dos outros. Então, assim, vou fazer um negócio aqui, essa galera que vem pro chat a fazer suas pontuações, que aí eu vou rebater ao vivo. Entendeu? A gente resolve esse negócio de uma vez, porque, cara, ecossocialismo não é brincadeira. A gente tem décadas de tradição, debates muito fortes, inclusive, assim, a última semana pegou fogo os debates no meio ecossocialista em relação a questões como mineração. Então a gente tem debates riquíssimos e eu cansei da galera sendo simplista por conta de sectarismo ou falta de informação mesmo. Então eu vou fazer esse aulão ao vivo na Twitch depois que passarem as eleições e eu preciso meio que me ajustar quando que eu vou fazer isso, porque passando o segundo turno eu já tenho agenda fora do Brasil de novo, mas dá um jeito, né? A gente carrega o computador, a gente carrega as coisas que forem necessárias. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é essa questão do voltar a acreditar, também muito presente com isso, né, da própria campanha do Lula, essa noção do que né, o Brasil, país do futuro, presente aqui, resgatando, já provou do que é capaz, o Brasil pode ser uma grande potência, uma grande liderança, e aí já começa no ponto 3 uma crítica à política econômica atual, a política de Paulo Guedes, uma política que é de austeridade, uma política que é neoliberal, e eles mencionam tanto, né, retrocessos tanto na produção quanto no consumo. A questão do desemprego pegando muito forte, mas também destacando que mesmo quando há emprego, a precarização também avança. Isso é atrelado a um processo de desindustrialização do Brasil. Então, tanto, né, no sentido do Brasil ser subindustrializado, mas também de um processo de desindustrialização que ocorre com esse desmonte. Tem a ver com, né, a venda de setores estratégicos, que isso é tratado aqui, e como que os recursos são distribuídos, né? E aí o ponto 4 é muito bom, tá?
eu não sei se eu gosto de falar mutilado aqui, mas as políticas sociais, né, conquistas civilizatórias estão sendo constantemente desmontadas. E aí falam bem claramente que, olha, isso afeta todo mundo? Afeta todo mundo. Mas tem grupos específicos que são mais vulneráveis para o que está acontecendo agora. Então, fala de mulheres, negros, jovens, né? Esse desmonte de políticas tem um impacto específico de acordo com essas discriminações estruturais na sociedade. Aí já traz logo, tá vendo, bem no comecinho do programa, a questão de populações indígenas, quilombolas, povos, comunidades tradicionais. Setores específicos, né? E eu achei interessante, né, mencionando a própria questão da cultura. A campanha do Lula e muita gente construindo a campanha do Lula tem uma ligação muito forte com o setor da cultura, que tem sido atacado constantemente pelo governo Bolsonaro, tanto em questões de, né, olhar, né, não ter Ministério da Cultura, olhar o que aconteceu em termos de falta de investimento, mas também de uma mudança de guinada, né? Então, não por acaso a gente viu certos setores conservadores ganhando muita força nesse último período, ganhando muito dinheiro. E aí poderia se falar, por exemplo, da relação entre o sertanejo conservador e o bolsonarismo. E quem é da minha terra, Goiás, entende muito bem disso, né? Quem vem de lá sabe muito bem como é que essa parte cultural funciona. É tenso. Essa questão eu acho interessante colocar dessa forma, né? O primeiro e mais urgente compromisso é com a restauração das condições de vida da imensa maioria da população brasileira. Pra mim, e aqui eu vou falar como Sabrina, existe uma necessidade forte de trazer um certo nível de estabilidade para a realidade brasileira hoje, para que a partir dessa estabilidade a gente consiga pautar coisas além. Então, eu sou contrária àquela tese de que quanto pior a coisa fica, maiores as chances de, né, uma ruptura revolucionária, do pessoal ir lá e agir, ter uma grande explosão. Historicamente, não é assim que ocorre. Você tem que ter um trabalho profundo de organização para ir montando e semeando coisas em termos de consciência de classe, para que quando alguma coisa piore, você tenha de onde tirar, né? De onde construir, a partir do que se referenciar. Então, por exemplo, se a gente olha para a Revolução Russa de 1917, não teria 1917 sem 1905. Então, tem vários processos que a gente precisa reconhecer aqui e o Brasil não está num processo desse, né? Então, gente, 2013 foi um momento extremamente contraditório, com muita despolitização, também com certo nível de disputa, mas não foi aquilo, por exemplo, traria aqui um embasamento geral para a gente trabalhar com a população sentindo fome, então a população vai para a rua e arranca o Bolsonaro. Né? Então as coisas não acontecem num passo de mágica e é importante a gente fazer esse tipo de comentário para não cair realmente numa visão muitas vezes muito privilegiada de intelectual da Torre de Marfim, de achar que o povo está sofrendo, o povo vai se levantar, como se não precisasse ter um trabalho prévio muito profundo nesse sentido, né? Então, Jonas fez um comentário interessante aqui, sem organização uma ruptura é mais provável que penda para o fascismo de vez, né? Então, como é que esses afetos, esse desamparo vai ser capturado, né? E a gente sabe que a força de igrejas evangélicas conservadoras, fundamentalistas, tem muito a ver com esse vácuo, né, de organização que foi gerado nesse último período. Tem a ver com a esquerda fragmentada, tantas outras coisas, uma baixa inconsciência de classe. E essa coincidência, né, e disso ocorrer ao mesmo tempo que a gente vai tendo uma soma de várias crises na população. Então é um jeito da gente, né, tá avaliando o que vem por aí. E aí, nesse sentido, eu acho que é importante a gente estar realmente batendo nessa tecla, porque não adianta a gente pensar a eleição totalmente isolado do que é um processo de construção contínuo. Então, esse programa aqui, especificamente, ele depende de um trabalho árduo que vai ter que continuar. Não adianta eleger uma candidatura com um programa específico e falar, agora vai.
Então, eu acho que é importante a gente estar falando isso o tempo inteiro, que vai exigir luta, vai exigir organização. E para além desse programa, né, às vezes se a gente quiser coisas inclusive melhores, né, assim, espero, é preciso fazer mais coisa. Então, é bem mãos à obra mesmo nesse sentido. Aqui tem algumas coisas negritadas, né, no programa que ajudam a resumir um pouco. Isso ajuda muito na leitura para quem está lendo mais por cima, né? Então, essa questão, de novo, igualdade, democracia, soberania e paz. Desenvolvimento econômico sustentável com estabilidade, que só essa frase aqui faz sentido nenhum, significa nada. Então, assim, quem trabalha nessa área de sustentabilidade, eu tô cansada de ouvir, porque o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável significa nada. Tudo depende do que vem ao lado, do que são os outros itens. É um dos termos mais vazios que existem, é utilizado para fazer bastante greenwashing, é utilizado para, inclusive, atropelar processos ambientais importantes, porque o que acontece muitas vezes é se coloca desenvolvimento econômico sustentável com estabilidade, e aí a palavra que mais pesa é o desenvolvimento econômico com foco em crescimento econômico dentro do capitalismo e a estabilidade numa renovação de políticas. Então, assim, tem o compromisso? Legal, só que eu não sei muito bem, neste parágrafo, eu não sei muito bem o que este compromisso significa, né? Justiça tributária é bom ter colocado aqui, então, assim, como é que entra o compromisso dessa candidatura, né, da candidatura do Lula com uma reforma tributária progressiva, né, para que a gente realmente equilibre um pouco do que acontece em termos de peso tributário na sociedade brasileira, que é algo que afeta a gente de várias idades, de várias classes, de territórios diferentes no Brasil. Então essa questão da reforma tributária é interessante e foi colocado como justiça tributária aqui, né? Ampliação de políticas públicas, que é um eixo muito central, que Lula fala isso desde o começo, então é uma lógica bem contrária ao sistema atual, que é de enxugar, reduzir e eliminar políticas públicas. Então a gente já vê um ponto forte aí. Compromisso com a justiça social, inclusão com direitos, trabalho, emprego, renda e segurança alimentar. Eu achei fraco esse segurança alimentar no programa. A gente trabalha com a ideia de soberania alimentar, tanto que vocês viram que o nosso eixo, né, da nossa listinha, eu falei soberania alimentar, não falei segurança alimentar, porque segurança alimentar é o básico, sabe? É o básico do básico, não faz mais que obrigação garantir segurança alimentar. Agora, soberania alimentar atravessa mais coisas. Soberania alimentar vai para além do combate à fome. Então, a gente sabe que na construção dessa campanha tem vários setores, vários movimentos que tratam soberania alimentar, mas eu achei muito fraco eles terem colocado aqui como segurança alimentar, que é um conceito quase que formal. Hoje em dia, eu tenho uma preferência por a gente pautar algo politicamente mais radical e, francamente, se eles tivessem colocado soberania alimentar no programa, não teria, sabe, atrapalhado em nada, né? Então, algumas coisas. Interessante, gosto muito da galera do Joio e Trigo. E aí, a Jaca Souza falando que estavam comentando, candidatos não se comprometeram com algumas coisas sobre alimentação. Eu tive uma conversa com Lula em fevereiro, junto com representantes indígenas, de movimentos sem terra, de nutricionistas e tudo mais, cozinheiras, galera de comunidades tradicionais, falando justamente sobre soberania alimentar no programa. Não posso comentar muitas coisas especificamente do que foi esse encontro, mas tensões. Então, assim, lógico, acho que faz todo sentido esses comentários lá da galera do Joio e Trigo. Tem várias tensões aí sobre o que significa soberania alimentar no Brasil hoje. Não, eu não acho que soberania alimentar também é o básico. Soberania alimentar é o que a gente quer. Então, é a nossa utopia, né? Uma vez que essa utopia é concretizada, você torna o básico e a gente vai para além, né? Mas o básico que a gente está falando é o que até qualquer social-democrata safado deveria garantir, a segurança alimentar, né? E a soberania alimentar, ela é justamente o que transpõe meia comunista. É justamente o que transpõe o básico, é o que enriquece, e a gente quer isso. Então, assim, eu diria básico, usaria só se fosse no sentido da expressão mesmo, assim. Pra gente, a gente quer que o nosso programa máximo seja o nosso programa mínimo, né? Que a gente consiga avançar tanto que aquilo que tá lá no nível máximo
possa virar um mínimo e a gente possa alçar outros voos nesse sentido, né? Então, é isso. Falaram muito nessa questão de violência, opressão, desigualdades, eu acho que isso é importante. Esse direito à memória, eu acho que é muito importante, tem a ver aqui com tanto um sentido de ancestralidade, quanto de falar de ditadura, entender, né, esses processos de violência que ocorrem na sociedade. Então, memória e verdade juntas, normalmente, repetem muito, elas remetem muito a discussões que a gente tem em relação a falar de ditadura militar, a falar de tortura, a falar de processos históricos, estruturais, de violência realmente sistêmica contra povos diversos. Então, memória e verdade, quando tá junto, tem muito a ver com esse processo de compreender o que aconteceu, falar abertamente sobre isso e pensar políticas que tragam algum nível de reparação. A gente sabe que não conserta, mas que tragam algum nível de reparação. Então, tem isso. Aqui entra, né, novamente, sustentabilidade, e aí junto com social, ambiental, econômica. Mais uma vez, não significa muito quando se coloca aqui, mas aí quando se fala de enfrentamento das mudanças climáticas, a gente já pode enxergar dentro desse enfrentamento coisas sobre adaptação e mitigação, tá? Não gosto da linguagem de riquezas naturais. Eu gosto de uma linguagem um pouco menos mercantilizável, né? Então, de pensar no sentido de bens comuns, né? Então, bem pode ser utilizado num sentido econômico também, mas não somente. Riquezas traz um pouco dessa ideia. Historicamente, quando a gente vê riquezas naturais, é tipo assim, o que pode virar recurso, e aí se a gente cuida, a gente dá um jeito de virar um pouquinho de recurso, um pouquinho de não. Acho meio que complicado. Isso aqui é importante, mudar o padrão de produção e consumo de energia no país, participando do esforço mundial para combater a crise climática. Isso é qualificado logo depois, falando, né, de construção de sistemas alimentares saudáveis, avanço da transição ecológica e energética, que está logo lá no eixo 2, que a gente apresentou na live passada. Meio vago ainda, mas essa questão de pensar uma transição energética atrelado a essa mudança de padrão de produção e consumo de energia, eu acho interessante, porque muitas vezes quando se fala de transição energética de um jeito mais recuado, se fala de mudar o padrão de produção da energia, e não de consumo. Mas a gente também precisa mudar o padrão de consumo energético, porque tem setores que consomem muito mais energia do que deveriam, e tem setores que não têm acesso a energia de forma estável. Então, isso aqui é uma discussão, quando a gente fala de mudar o padrão de produção e consumo de energia no país, junto com transição ecológica e energética, a gente está falando aqui de democracia energética, que é importante. Aí tem essa questão, né, garantir o futuro do planeta, surgimento de uma economia verde inclusiva, que sozinha não significa muita coisa, mas eles qualificaram trazendo alguns elementos que a gente vê em discussões que vêm de povos, comunidades tradicionais, que vêm da galera, por exemplo, do grupo da Carta de Belém, que fazem discussões em cima do que isso significa, né? Pode ser que isso aqui abre margem dentro do programa para uma discussão de mercado de carbono? Infelizmente, pode ser que sim. Mas, por exemplo, eu vi que, né, a galera da FASE, a galera da Carta de Belém tiveram um encontro com o Lula. E isso também pode ser utilizado como, olha, tem um ponto de crítica aqui para não sair caindo, né, nessas armadilhas de mercado. Essa questão da sociedade brasileira e como as pessoas têm o seu trabalho produtivo que está sendo subaproveitado nessa crise, com o desemprego, com a piora de condições de vida da população. Aqui se valoriza, tem um ambiente acadêmico rico, a gente tem uma possibilidade de produção alta num país muito grande. E sim, a gente tem posição em pesos estratégicos na geopolítica e na geoeconomia mundiais. E isso precisa, né, ser reavaliado em termos de o que a gente tem para apresentar. Isso aqui é um foco grande da discussão do Lula no geral, que enxerga o Brasil como um país que precisa liderar na sua região, mas também entre outros países de interesses similares. Então, a política do Lula no passado sempre foi muito voltada a essa questão de cooperação sul-sul, ver como é que isso se apresenta.
E sim o princípio, né, da não intervenção em nações soberanas, que é muito importante, que traz um pouquinho, apesar de não se falar diretamente de anti-imperialismo aqui, essa questão faz parte de uma discussão de anti-imperialismo, não é? Não é apresentado da forma mais radical em termos de palavras aqui, mas pode ser encaixado, é mais ou menos nessa discussão. Mais uma vez, toda hora, assim, desenvolvido de forma sustentável. Eu tenho, assim, uma impressão que, assim, vamos colocar sustentável, que é muito importante, mas eu não sei o que isso significa. Complicado. Então, assim, tá presente o tempo inteiro no programa. Eu, como pessoa que gosta de ler sustentável, fico feliz. Mas eu tenho uma certa preocupação disso ter virado simplesmente, né, um atalho. Toda hora fala alguma coisa e coloca, vamos colocar sustentável para não achar que é o outro tipo de desenvolvimento. E tá certo que é um programa muito resumido, mas é importante a gente estar sempre questionando, porque, como eu já disse para vocês, essa linguagem falar desenvolvido de forma sustentável é utilizada também pelos capitalistas, né? A palavra é bonita, ela é bonita. O artigo meu que vai sair em breve fala de sustentabilidade radical, para tentar mexer um pouquinho com isso, né? Gosto da parte de falar de para essa geração e para as que virão. Acho que é importante, tem a ver com a nossa discussão de solidariedade intergeracional, em pensar a realidade do país para além de nós que estamos, né, vivos e presentes hoje, né? Então, isso é importante. E sim, eu realmente acho que tem uma intencionalidade nessa palavra. Eu acho que eles falaram toda vez que estão trazendo algum ponto que pode ser interpretado de uma forma um pouco nociva, colocaram a sustentabilidade ali para tentar dar uma equilibrada. Mas é isso, né? Exatamente, seu Vanguard, que desenvolvimento é sustentável no capitalismo. Então eu dou preferência a falar de sustentabilidade e alternativas de desenvolvimento ou alternativas ao desenvolvimento. Mas aí já vai entrando numa discussão um pouco preciosista, que eu acho que não cabe num programa de governo especificamente. O que caberia é estar sempre pontuando melhor o que são essas coisas, para além do que a gente viu, né, naquele parágrafo anterior ali. De qualquer maneira, positivo, né? Eu vejo que esse programa ele é diferenciado dos programas anteriores do governo Lula, porque ele é um programa que teve que ser pensado sob a luz de um governo Bolsonaro extremamente antiecológico. Então precisou dar uma chacoalhadinha nesse sentido, mas eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o equilíbrio de forças aqui, sobre o que é o desenvolvimento, o que é o sustentável nessa história. Questão de participação política é importante, Lula já tinha enfatizado isso em algumas outras vezes. A proposta de uma nova legislação trabalhista de assistência e proteção social é algo que é apresentado aqui como uma resposta à contra-reforma trabalhista, golpista, sob a qual os brasileiros estão vivendo hoje. Então, é uma discussão que é importante. Então, isso aqui é uma das coisas que já estão presentes aqui no programa, que você pode virar e falar assim, olha, isso aqui eu vou cobrar. Falou, uma coisa muito concreta que está no programa, né? Porque no programa tá transição ecológica e energética. É uma coisa muito concreta? Não é. Não é. Pode significar várias coisas. Inclusive, em vários lugares, transição energética, na verdade, é conversão, não é transição. Então, não sei muito bem. Mas aqui tem uma coisa muito específica. Então, quando fala uma nova legislação trabalhista de assistência e proteção social a todas as formas de ocupação, de emprego e de relação de trabalho, com especial atenção aos autônomos, aos que trabalham por conta própria, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, teletrabalho e trabalhadores em home office, mediados por aplicativos e plataformas, revogando os marcos regressivos da atual legislação trabalhista, agravados pela última reforma e restabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho. Muito, muito detalhado. Eu chamaria a atenção de que faltou aqui falar do trabalho doméstico não pago, do reconhecimento, né, onde que entra nessa história inteira o trabalho doméstico não pago, né, por exemplo, das donas de casa, não de trabalhadoras domésticas, né, porque quando fala de trabalhadores e trabalhadoras domésticas, essa é uma linguagem mais especificamente de quem trabalha na casa de uma outra pessoa, e não quem está fazendo o seu trabalho doméstico em casa. Essa é uma discussão que eu acho que faz sentido, por exemplo, de falar de uma reforma da Previdência, que é, por exemplo, a forma que isso está sendo tratado no Chile, na Constituição, né, na nova Constituição, está sendo tratado dessa maneira, como que isso pode ser contabilizado, e assim por diante. Mas eu acho que já estava aqui falando
como uma ampliação, né? Praticamente uma ampliação de proteção social, teria sido importante encaixar aqui, né? O trabalho doméstico não remunerado também. Aí vocês me dizem aí no chat o que vocês acham disso, né? Porque não quer dizer que está totalmente excluído, mas eu acho que teria sido uma ênfase importante, né? Pra gente colocar aqui. A questão sindical é valiosa, né? Muito valiosa pro Lula, pessoalmente, então isso está presente aqui também. Eu acho que foi importante eles falarem de iniciativas de reestruturação sindical, porque tem várias críticas à estrutura atual do sindicalismo do Brasil, que partem da própria esquerda, né? Que partem da própria esquerda radical, inclusive da esquerda moderada também. Então, é um problema que é conhecido do economicismo sindical, de sindicatos muitas vezes patronais, ou de sindicatos que não estão realmente avançando em sentido de consciência de classe, estão apenas em pequenos calendários de negociação e barganha. Então, é importante que isso tenha sido enfatizado aqui. Uma das coisas gerais que o Lula tem falado desde o começo é de criação de emprego, né? Então, aqui colocaram alguns setores interessantes para se tratar disso, né? Então, retomada de investimento em infraestrutura, em habitação, reindustrialização nacional, novas bases tecnológicas e ambientais, reforma agrária, estímulo à economia solidária, economia criativa, economia verde e inclusiva, baseada na conservação, na restauração e no uso sustentável da nossa biodiversidade. Ou seja, isso aqui é praticamente o que foi repetido ali um pouco mais cedo, né? Que tem tanto a versão, essa discussão nesses termos, tem tanto a versão mais radical e realmente ecológica, tanto a versão meio ecocapitalista de seu que. Então depende um pouquinho do que vai ser trabalhado, mas, mais uma vez, sei que neste caso especificamente, Lula andou dialogando com os setores mais ecológicos nesse ponto, então eu não vou levantar uma grande preocupação a discussão de economia verde, não. Tanto que eles colocaram esse inclusivo justamente para ajudar a qualificar. Todos esses pontos aqui poderiam ser pontos de uma transição climática no Brasil, tá? Então, assim, um programa de um Green New Deal brasileiro, um acordo verde, um programa de avanço ecológico, né? Um PAE, vamos pensar aí, né? Porque teve o Programa de Aceleração do Crescimento, né? Que foi o PAC. Aí pode ter o programa de aceleração da transição. Não, eu não gosto do termo aceleração. Me lembra aceleracionismo, que é muito perigoso. Então, programa de avanço da transição. Pode ser o PAT. Então, esse governo pode criar o PAT, entendeu? O programa de avanço verde, PAV, né? É esse o PAV que você está propondo? Eu sou a Aituia. Programa de avanço verde, programa de transição verde, PTV. Não, PTV... PTV eu lembro o PT, mas ia ficar complicado. Parte de alimentação do trabalhador. Programa PATE. Programa de avanço da transição ecológica, o PATE. PATE. Aí eu tô... Não. Enfim... algum nome. Mas enfim, um acordo verde aos moldes brasileiros trataria de todas essas coisas aqui, mas sempre passando, né, pelo crivo, pelo critério da questão da transição ecológica, que eu acho que ajudaria a contextualizar bastante do que a gente vê aqui. Política de valorização do salário mínimo, bastante importante, algo que Lula já bateu na tecla algumas vezes também, né? Reconstrução da seguridade e da previdência social. Então... eu não sei muito o que significa a superação das medidas regressivas e do desmonte promovido pelo atual governo. A superação em si diz o quê? Aqui, como é que vão ser superadas? Qual que é a ferramenta? Qual que é a metodologia? Então, aqui ficou meio vago. Buscaremos um modelo previdenciário que lide, né, concilie o aumento da cobertura com financiamento sustentável. Agora, esse aqui é um outro sustentável, não é o sustentável de ecológico, mas é o de estabilidade, de consiga se autorreproduzir. E aí essa questão, né, de ser um direito de todos e de todas. E aí eu acho que aqui, por exemplo, poderia ter vindo essa questão do trabalho doméstico não remunerado também, como é que isso é contabilizado. Enfrentamento da fome e a pobreza, trazido novamente. Aí, mais uma vez, segurança alimentar em vez de soberania alimentar, uma pena. Mas aí, eles trazem a questão de soberania no sentido geral, amplo. Ou seja, um país com as pessoas passando fome não é um país soberano.
E aí eu colocaria um país mais soberano é um país com soberania alimentar. Poderiam ter reaproveitado aí o conceito, porque não é só uma palavra, né, gente? É um conceito, tem um significado diferente quando a gente fala segurança alimentar e quando a gente fala soberania alimentar. É isso. O SUAS, que é importante, já tinha visto o Lula falar disso também. Ponto 20 é uma forma de pensar tanto no sentido de reconstrução, mas também de resgate do que aconteceu com políticas de transferência nos últimos anos. É um pouco disso, então pensando, né, o Bolsa Família é referência, mas também ampliado, lidando com urgências muito diretas. Fala da referência que o programa foi e tudo mais. E aí essa questão do que seria, talvez, fazer isso rumo a um sistema universal e uma renda básica de cidadania. Então, coube aqui, provavelmente não no nível que o Eduardo Suplicy ficaria muito feliz, mas, por exemplo, está no programa, tem uma discussão de renda básica, que é algo que, por exemplo, o Suplicy sempre estava reclamando que não estava sendo discutido com frequência suficiente, né? Então, mas os moldes dessa discussão de renda básica variam, porque existe renda básica tanto no molde neoliberal quanto no molde de desmercadorizar a vida, voltado, né, a maior autonomia e assim por diante. Que é uma discussão que não cabe muito aqui, até porque não está falando da implementação de um programa de renda básica, é de fazer modificações de um programa de transferência que possa viabilizar um programa de renda básica no futuro. Então não é um compromisso direto do governo, pelo que a gente vê aqui, né? Questão da educação, educação básica, creche até a pós-graduação. E aí, retomando metas do Plano Nacional de Educação, lidando com algumas questões, né, que na própria crise da pandemia deixaram pessoas para trás. Então, eu achei que foi interessante ter sido mencionado aqui o que aconteceu em termos de defasagem nesse último período com a pandemia. Então, essa preocupação em lidar com isso é importante. Eu achei bonito, eu gosto quando a gente utiliza felicidade, onde a gente não espera ler felicidade na frase. Então, educação é um investimento essencial, todo mundo sabe, né? Desenvolvido, independente, igualitário, mais criativo e feliz. Um país que investe mais em educação é um país de pessoas mais felizes. Inclusive, a gente tem dados, né, metodologias quantitativas para tentar avaliar isso. Então, acho bonito, gostei. Algo que eu gostaria de ver atrelado à educação. E eu diria que um país mais atrelado né, com investimento forte em educação também é um país mais emancipado, né? Então, importante nesse sentido. ênfase como um projeto de educação como um projeto democrático, que também é importante. E aqui vem fortalecer a educação pública universal, democrática, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, laica e inclusiva, com valorização e reconhecimento público dos seus profissionais. Achei bonito, tá? Que a gente tem vários pontos que podem, né, ser abertos aqui, expandidos, né? Então, educação pública é universal, então é para todo mundo, é democrática, então ela não pode estar excluindo baseado em desigualdades estruturais. Gratuita, ou seja, nada de sair cobrando mensalidade na educação pública. Então, muito importante, de qualidade, porque não existe essa troca entre qualidade e ser gratuito, que é a política do Banco Mundial, é a política de representantes aí de Renova BR e assim por diante. Não existe essa troca. E aí o que é muito interessante, né, ver que tem gente que vai acabar apoiando aí essa chapa por conta do seu partido, mas não acredita nesse tipo de educação, né? Socialmente referenciada, eu acho que é maravilhoso ver isso aqui, porque isso tem a ver com as realidades concretas da população, porque a educação não é uma coisinha assim de baixo para cima, ela tem que ser construída com as pessoas. Então, isso é importante. Laica e inclusiva, e aí bate, né, com essa proposta do conservadorismo de maior segregação ou de controle de conteúdo. Então, colocando laica e inclusiva, a gente bate diretamente nas propostas de homeschooling e a gente bate diretamente nessa coisa de
pastor ter notório saber e dar aula, e aí a gente bate nessa lógica de separação, por exemplo, capacitista, que tem sido promovida também. Então, like inclusive aqui é uma terminologia interessante, boa de se tratar, né? E aí, claro, tratando os seus profissionais, valorização e reconhecimento público, né? E principalmente bons salários, que tá precisando. Então, já é... Like é o maior desafio. Like é um dos maiores desafios em várias coisas que a gente tá vendo aqui, né? SUS, importantíssimo. Então, dar condições ao SUS, eu acho que é um termo interessante que a gente vê aqui. Tratando do reconhecimento dos trabalhadores do SUS durante a pandemia. Política pública central, então, mais uma vez, né, retomando a memória do governo Lula e Dilma, tratando a saúde como algo essencial, mas aí fica, assim, um pouco na dúvida sobre o que se faz em relação ao setor privado aqui, né? Então, é um direito de todos os brasileiros, investimento estratégico para um Brasil soberano, mais uma vez, tudo muito focado no que é um Brasil soberano, né? E aí, fortalecimento, aí vem de novo, do SUS público e universal, aprimoramento de sua gestão, valorização, formação de profissionais de saúde, a retomada de políticas como os mais médicos e o farmácia popular e a reconstrução e fomento do complexo econômico e industrial da saúde. Mas eu acho que tem muito mais coisa para qualificar aqui, que é, por exemplo, o enfrentamento às políticas abusivas dos planos de saúde privados. Seria algo importante. Eu acredito que mais médicos ele consegue ser reestruturado com uma certa facilidade, por aprendizado passado e própria demanda. A população gostava do programa, né? A população em áreas mais isoladas, especificamente, gostava muito do programa. Então, a galera que falava muito dos mais médicos como uma das coisas assim que mudou a sua própria relação com a saúde, com o atendimento e tudo mais. Mais uma vez, a dimensão da cultura sendo trazida, é algo que foi enfatizado lá desde a primeira página. Então, amplo direito à cultura, fortalecimento de instituições culturais, então repensando o financiamento e investimento, ampliação de políticas, criação de outras, pensando a cultura como um espaço, também tem a economia da cultura, que eu acho que é interessante se enfatizar aqui. Aqui vem fortalecendo a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte, a cultura popular e periférica. Então, eu acho que é uma das coisas que é importante mencionar, porque no governo Bolsonaro, a perspectiva de cultura é uma de uma economia, né? Tem a economia da cultura, mas a economia da cultura voltada totalmente para o capital, né? Aí, essa questão do Sistema Nacional da Cultura, e aqui esporte, que eu acho que é muito importante falar de acesso ao esporte, ao lazer, mostrar que isso está relacionado a políticas sociais inclusivas, que isso é algo que está na nossa Constituição, e que isso passa necessariamente, né, por fortalecer as políticas para a formação de atletas no Brasil. Eu não vou comentar nada muito aprofundado sobre isso, porque não é minha área, é uma das áreas que eu menos manjo realmente, é esporte e lazer, a não ser que eu esteja discutindo descarbonização especificamente, então pela tangente. Mas, por exemplo, a Joana Maranhão, queridona, trabalha muito nesse tipo de discussão, que tipo de política para esporte deve ser feita no país e como isso funciona no sentido de atletas, formação de atletas no geral, mas também atletas de performance mais aguçada para competição e assim por diante. Então, muito importante. Entramos aqui numa questão da urbanização, então aqui tem um dos nossos eixos que a gente apresentou, que é de reforma urbana. Então, aqui falando garantia do direito à cidade, combatendo desigualdades territoriais em direção a uma ampla reforma urbana. Então, reduzindo desigualdades territoriais, promovendo a transição ecológica das cidades por meio de investimentos integrados em infraestrutura de transporte público, captação, saneamento básico e equipamentos sociais. Essa parte eu gosto bastante, porque essa parte tem a ver com a minha própria contribuição no programa que o pessoal entregou pro Lula. Então, eu acho maravilhoso. Falar de reforma urbana é falar de transição ecológica. Então, pra mim, isso aqui tá inclusive bem pontuado, não tá vago, né? Então, o que é uma reforma urbana que faça a transição ecológica? É uma que pensa... O que a gente tem aqui é pensar, olha, investimentos integrados, eu amo.
investimentos integrados. Eu acho maravilhoso. A gente não pode investir isoladamente. Então, investimentos integrados em infraestrutura de transporte público, habitação, saneamento básico e equipamentos sociais são absolutamente necessários para pensar uma transição ecológica. E aí isso aqui, né, eu complementaria, tem a ver com políticas diretas também de adaptação, não só de mitigação, mas políticas que ajudam a tirar problemas de desastre mesmo, né, desastre natural ocorrendo nas cidades no cotidiano. Então, acabam ocorrendo como um programa de prevenção, né? Políticas preventivas. Eu recomendo, tem um artigo do Daniel Cohen sobre Green New Deal e cidades e moradia, que foi traduzido, se eu não me engano, para Jacobin Brasil. E uma boa parte, tem uma parte grande do livro que o Daniel escreveu com outras companheiras nossas, que é Um Planeta a Conquistar, que foi publicado pela Autonomia Literária, que tem essa discussão sobre cidade e transição, né? Cidade e Green New Deal, especificamente. Então, eu recomendo. Mas, se eu não me engano, esse artigo dele tá traduzido na Jacobin Brasil. Beleza? Voltaremos a ter um amplo programa de acesso à moradia, com mecanismos de financiamento adequados a cada tipo de público. Nota-se que não colocaram aqui... Minha Casa Minha Vida, tá? Não nomearam a retomada de um programa do passado. Então, voltar a ter um amplo programa de acesso, mas como que vai ser esse programa? Provavelmente vai ter outros moldes, até porque o Minha Casa Minha Vida foi muito criticado dentro da própria esquerda, né? E a gente mencionou um pouquinho disso na live passada. Segurança pública, bora lá. Que a gente teve essa discussão, né, no nosso eixo a partir da questão de guerras drogas, então vamos ver como é que ficou aqui. Segurança pública é direito fundamental. A gente não sabe o que significa, mas é um direito fundamental. Sua conservação e promoção se dará por meio da implementação de políticas públicas interfederativas, intersetoriais, pautadas pela valorização da vida e da integridade física, pela articulação entre prevenção e uso qualificado da ação policial, pela transparência e pela participação social. Logo de cara eu achei meio ruim, pra ser bem sincera. Não disse muita coisa e pareceu conservador no que foi dito, né? Por exemplo, segurança pública é um direito fundamental e sua conservação, a conservação da segurança pública, qual segurança pública ser conservada, né? Então... conservação é meio estranho, porque dependendo do que se fala no Brasil, o que existe de segurança pública não é bem segurança pública. Então, o que vai ser conservado aqui? Achei fraco. Por meio da implementação de políticas públicas interfederativas, isso faz sentido, em termos de metodologia, intersetoriais também, para que não seja simplesmente pensado numa ideia de uma força de segurança pública. Então, sim. Valorização da vida e da integridade física, ou seja, entre parênteses, combate à violência através do sistema de segurança pública, né? Então, articulação entre prevenção da ação policial, importante, e uso qualificado da ação policial. Embora isso não esteja claro o que significa, o uso qualificado da ação policial. Pode ser simplesmente, né, uma ideia de pequena reforma na polícia aqui. Eu acho que é importante esse segundo fator aqui, política de segurança pública com ações que dão atenção às vítimas, priorizarão a prevenção, investigação, processamento de crimes e violências contra mulheres, juventude negra e população LGBTQIA+, que é uma demanda que tem vindo desses movimentos, né? Política coordenada integrada para a redução de homicídios, envolvendo investimento em tecnologia. Aqui é aquela coisa, bonito no papel. O que isso aqui significa? Envolvimento, investimento, tecnologia, enfrentamento do crime organizado às milícias, além das políticas públicas específicas para as populações vulnerabilizadas pela criminalidade. O que tecnologia significa aqui, cara? É aquelas coisas que a gente diz assim, é um programa resumido? É um programa resumido, mas tá aí uma pergunta para ser feita. O que é a proposta? Tá? Redução de homicídio, pensando assim, tecnologia de isso, câmera na farda, pensando de policiais, já, né, câmeras utilizadas em alguns espaços, é uma coisa. Sistema de reconhecimento de
de rostos, né? Então, assim, sistemas de inteligência artificial e de reconhecimento facial. Aí, o negócio ficou complicado. Uso de drones, né? Então, assim, tecnologia, a gente trabalha, né, com uma visão crítica da tecnologia aqui. Então, a tecnologia ela não é neutra e a gente precisa avaliar como que ela vai ser utilizada, né? Quais tecnologias e com que intuito e o que é um atalho que pode dar muito ruim. E por exemplo, tecnologias com que forças, né? Com que métodos de implementação, com que instituições, né? Então, pode ter um dedo podre do Alckmin nessa história também. Então, aqui tem um alerta. O que significa tecnologia aqui? Então, uma boa coisa para questionar o programa Lula-Alckmin aqui é tecnologia nessa pauta de segurança pública. Implementar e aprimorar o sistema de segurança pública. Tá achando muito recuado esse programa, cara. Queria que o Samuel estivesse aqui do lado pra ele comentar meio pistola. Valorização do profissional de segurança pública será um princípio orientador. Canais de escuta e diálogos profissionais, programas de atenção biopsicossocial. A parte de guerra às drogas aqui, né? O país precisa de uma nova política sobre drogas, intersetorial e focada na redução de riscos, na prevenção, tratamento e assistência ao usuário. A parte da redução de riscos é positiva, a prevenção não sei muito bem o que significa aqui, né? Aí vem, o atual modelo bélico de combate ao tráfico será substituído por estratégias de enfrentamento e desarticulação das organizações criminosas baseadas em conhecimento e informação com o fortalecimento da investigação e da inteligência. A minha dúvida que fica aqui, se você pega o atual modelo bélico de combate ao tráfico e você substitui ele por um modelo que continua sendo bélico, porque você continua mantendo guerra às drogas. Então, só porque não vai ser baseado numa lógica de sair, supondo, né, invadindo comunidade totalmente armado, porque querem falar conhecimento e informação, continua sendo um modelo bélico, só que vai ser um outro modelo bélico. Então, a parte de guerra às drogas continua. Só muda o tipo, né, de arma nessa guerra às drogas. Então, eu achei complicado isso aqui, né? Então, não foi um fim da guerra às drogas. Nunca vai ser um fim da guerra às drogas se a gente não pautar diretamente descriminalização. Você só tá mudando em que termos você quer fazer as suas batalhas de guerra às drogas aqui. Então, complicado. Essa parte da nova política sobre drogas, quando fala prevenção, tratamento e assistência ao usuário, isso aqui também tem que ser... Redução de riscos é uma coisa. Essa outra parte também precisa ser um pouco qualificada, né? Para não cair numa linha de comunidades terapêuticas e outras coisas que a gente já criticou bastante, né? Então, sim, no geral, se eu fosse dar uma nota pro número 34 aqui, eu ia dar uma nota 4. Achei ruim. Tá sendo um dos parágrafos mais fracos que eu encontrei no programa até agora. Não é que ele tá vago somente. Ele tá fraco. Atual modelo bélico de combate vai ser substituído por um outro modelo bélico. Uma nova política sobre drogas. Essa política sobre drogas aqui tá toda focada no usuário. E aí, uma política de drogas focada no usuário, escrito de uma forma vaga, que pode abrir margem para coisas problemáticas também, e que realmente não mexe na questão da comercialização, da produção, da importação, em todas essas outras coisas. Então, tá ruim. Eu vou dar a nota 4 aqui, tá indo assim, pela boa intenção. Cara, é provavelmente o pior parágrafo do programa que a gente leu até agora. E aí, mais uma vez, Gustavo Petro na Colômbia dando um show. Que não somente falando, né, de descriminalização
de usuário, que já é uma discussão que já existe na Colômbia, mas falando assim de ampliação e de soltar pessoas, sabe? De tirar a galera da prisão. Gustavo Petro dando um show. Esse debate também está avançando no Chile. Misturou, né? Ele começa como um ponto falando de segurança pública, ele começa com um ponto de combate à violência de gênero, aí ele vai e mistura com salários iguais para trabalhos iguais, promoção de mulheres na ciência, equidade de direitos, mais uma vez faltando a discussão do trabalho doméstico não remunerado. Aí volta a questão, né, da pobreza, feminização da pobreza, principalmente de mulheres negras, programas de proteção à vítima, política de saúde integral, prevenção a doenças, atendidas de acordo com as particularidades de cada fase da sua vida, que poderiam falar, né, de combate à violência obstétrica, falar de, né, tem forma de qualificar melhor essa discussão aqui, de saúde integral da mulher. Tá faltando aqui uma discussão trans também. Ponto 34, 36, 37, fracos. Combate ao racismo estrutural, significando o que especificamente no ponto 38? Tratamento da pobreza, ações afirmativas, importante. Então, combate ao encarceramento em massa. Aí vem a grande contradição, né? Então tá, bora lá. Número 38. Construiremos políticas. Vocês estão acompanhando? Deixa eu colocar aqui pra ficar mais fácil de acompanhar, né? Construiremos políticas que combatam e revertam a política atual de genocídio e a perseguição à juventude negra com super encarceramento e que combatam a violência policial contra as mulheres negras, contra a juventude negra e contra os povos e comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiro. Porém, não fala de descriminalização das drogas. Até o momento, não falou disso. Então, substituir um modelo bélico por um outro modelo que continua sendo bélico, que entra em conflito diretamente com o ponto apresentado no 38. Então, se você não conserta aquele ponto 34, várias coisas que estão sendo ditas em outros pontos acabam ficando completamente vazias. Muito ruim. Continuidade das políticas afirmativas, ampliação para outras políticas públicas, ponto positivo. Proteção dos direitos dos territórios, proteção dos direitos e dos territórios, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Assegurar a posse de suas terras, impedindo atividades predatórias que prejudiquem seus direitos. Cadê demarcação de território? Por que não está escrito diretamente demarcação? Assegurar a posse de suas terras é diferente de demarcação de território. Então, assegurar a posse, por exemplo, quando vem jagunço e fazendeiro entrando dentro de território indígena, demarcado. Mas é a demarcação dos territórios em si, que não estão demarcados hoje. Porque esse é um ponto muito importante se a gente vai discutir marco temporal. Gente, o que aconteceu depois do ponto 34, assim? Sou eu que fiquei pessimista? Ou parece que o negócio ficou, tipo, baixou a qualidade? Eu tô com a impressão de que baixou a qualidade. Tipo, me lembra quando a gente, assim, tem um trabalho em grupo? E aí divide, você faz do ponto do parágrafo tal até o parágrafo tal, e você faz o parágrafo tal. É isso, a partir do ponto 34 foi o Alckmin que escreveu o programa. Tá vendo? Passaram parte do trabalho em grupo do Alckmin, deu nisso. Ai. Tá faltando demarcação de território aqui explicitamente. Não é só assegurar a posse. E se a gente quer combater o que está acontecendo em termos de impedir que novos territórios sejam demarcados, tinha que estar explícito aqui. Tá, combate a violência por orientação sexual, cidadania LGBTQIA+, é bom esse termo, tá, um ponto positivo aqui. De falar cidadania LGBTQIA+, é um termo bom aqui. Direito à saúde integral dessa população.
a inclusão e permanência na educação, no mercado de trabalho, reconheça o direito das identidades de gênero e suas expressões. Tá, deu uma melhorada, gente. Outra pessoa do grupo fez esse aqui, deu uma melhoradinha. passaram esse parágrafo para outra pessoa fazer. Tá. Tá vago, mas tá qualificado. Então, assim, poderia ter coisas um pouco mais específicas de política aqui, mas, assim, os termos da discussão estão em bons termos aqui. E é interessante tá numa lógica de, assim, de melhorar a vida da população LGBTQIA+, e não simplesmente, vamos combater as agressões já feitas. Importante, tá? Depois vamos voltar lá no fio da Lana pra ver o que mais que ela qualificou sobre isso aqui. Que ela discutiu especificamente, né? Essas pautas. O direito das identidades de gênero, suas expressões aqui, vai ter uma galera aí de um certo feminismo aí que vai ter um troço. Mas então, ponto positivo pro programa. No processo de reconstrução do Brasil, a juventude na sua pluralidade merece respeito. Importante, a questão da juventude passando pela questão do desemprego, que eu acho que é uma das questões centrais. Acesso à educação e cultura. Eu acho que aqui era um bom lugar para trazer novamente a questão de transição ecológica, tá? A gente sabe, por exemplo, a potência que é um Jovens pelo Clima, uma potência que é uma juventude engajada com o futuro do planeta. Então, seria positivo se tivesse integrado a discussão ecológica novamente aqui no ponto 42. Seria algo pra gente trabalhar aqui, valoroso. Tá. Continuando. Garantia. Vambora. Tava curiosa. A gente sabe que a pauta de pessoas com deficiência, agora que a esquerda tá começando a acordar pra ela, então tem muita coisa pra melhorar ainda, mas é importante ter trazido isso aqui. Saúde, educação, inserção no mundo do trabalho, romper as barreiras do capacitismo, bonito, inserção social, oportunidades e autonomia. Poderia ter colocado acessibilidade diretamente aqui também, porque aí a gente pode falar de políticas de acessibilidade, porque quando você tem políticas de acessibilidade, essas políticas são boas para pessoas com deficiência e boas para pessoas sem deficiência também. Então, seria um jeito de expandir, né? Então, não é só comunicação acessível e inclusiva, apesar de ser muito necessário. Tecnologias assistivas ficou um pouco marginal. Quando você reduz aqui a comunicação acessível e inclusiva, tecnologias, então fica um pouco marginal. E às vezes acaba tratando de apenas, né, alguns tipos de deficiência. Mais importante, mais uma vez, a questão da cidadania aqui, nada sobre nós sem nós, mas eu teria colocado algo sobre programas de acessibilidade que passam, inclusive, por infraestrutura. O que a gente pensar, por exemplo, reforma urbana que seja realmente acessível? Em que a gente tenha rampas, elevadores e não só um bando de degrau. Né? Então, tem várias coisas que podem ser tratadas aqui, que passam até para o transporte público, direito à moradia, estipulações diretas, importante. Pauta de crianças, direito a brincar, combate à pobreza, bem-estar na primeira infância, enfrentando a exploração do trabalho infantil, a violência e a exploração sexual. Muito importante esse ponto aqui da orfandade durante a pandemia. Provavelmente, né, mais uma vez aqui é uma área que eu não sou muito especialista, mas provavelmente aqui a gente tá vendo quase que assim, uma reafirmação do ECA. Não tá nada muito inventando a roda nesse sentido, não. Eu não acho que se a gente tá falando de anticapacitismo já abrange acessibilidade, porque eu falei de programa de acessibilidade. Anticapacitismo é o princípio. A luta é anticapacitista. Mas você tá listando várias coisas, por exemplo, tecnologias assistivas, é possível pensar,
um programa de acessibilidade que seja para além de tecnologia assistiva e comunicação acessível. São apenas 2 pontos de um programa de acessibilidade que seria muito maior. Então, anticapacitismo é o princípio geral. Por exemplo, antirracismo é o princípio geral. Aí, quando a gente entra em política, uma política antirracista é combater o encarceramento em massa, que passa por acabar com a guerra às drogas. Então, é a especificidade da política pública em si. Então, quando eu falo de tecnologia assistiva como parte da política pública, mas acaba não trazendo acessibilidade como algo que rege esses programas, você perde a transversalidade disso, você perde a oportunidade de casar a discussão de acessibilidade para além daquilo que automaticamente você remete a uma demanda de uma pessoa com deficiência. Né? Então, algo que você poderia trazer para a discussão de transição ecológica, para a discussão de reforma urbana, para a transição de infraestrutura de escolas e assim por diante, saca? Então, tem certas palavras que a gente quer aqui, não é por preciosismo, é porque elas ampliam a discussão e que elas nos ajudam a integrar com outros pontos do programa. Mais ou menos por isso. Direitos de idosos com envelhecimento ativo, saudável e participativo. O que eu acho que deveria provavelmente mencionar novamente alguma coisa em relação à participação econômica. Então, tem lá a questão da reforma da Previdência, né? Então, né, repensar a reforma da Previdência em relação a isso, mas a participação econômica casa com aquela pauta. Proteção garantida dos direitos animais por meio de campanhas educativas, apoio a iniciativas públicas da sociedade, tem eficácia no cuidado animal. Cláusula 46 é sobre pet, né, gente? Vamos ser sinceros, a gente sabe que ela é sobre pet. Teve encontro de militantes antiespecistas com Lula. Mas, assim, essa cláusula 46 é muito parecida com o que estava no programa do Haddad em 2018. A gente sabe que ela é sobre pet. Não vamos extrapolar e fingir que ela é sobre muito mais que isso, não. Se tivesse falado de soberania alimentar aqui, se tivesse falado de fiscalização da indústria, de agronegócio, de qualquer outra coisa aqui, a gente poderia falar que é sobre animais, direitos dos animais. Mas do jeito que ela tá colocada aqui, eu já sabia que isso é uma cláusula sobre pet. Tá, desenvolvimento econômico, já estabilidade de preços, tarefa prioritária no governo. Bem naquela linha do que estava colocado lá em cima. Mais uma vez, Estratégia Nacional de Desenvolvimento Justo, Solidário e Sustentável. Soberano e criativo. Palavras-chave que precisam ser um pouco mais qualificadas. Importante a questão de investimento de infraestrutura. Mais uma vez, mudança de padrão de consumo e produção de energia. Vocês vão notar que o que acontece com os programas é que eles começam a se repetir muito. Tá? Isso é positivo, é importante trazer essas repetições para que a gente possa estar casando. Por isso, por exemplo, nessa cláusula sobre terceira idade, eu tinha uma expectativa de que voltasse a questão da Previdência. Para a gente falar, ó, isso é uma política que é integrada a essa outra política também. Então, é muito normal que aqui no 48 tenha algumas frases repetidas de parágrafos anteriores. Combater o uso predatório de recursos naturais, estimular atividades econômicas com menor impacto ecológico, até aqui bem padrão. Recuperar as capacidades estatais, importante, né? FUNAI. Aqui é tipo reconstruir o que o Bolsonaro desmontou. Não tá tão avançado aqui. Não tem uma grande proposta, uma proposta concreta. Mercado interno com potencial de produção e consumo em massa é aquela coisa, né? O que é produção e consumo em massa, né? É carro? Porque se for carro, vai ir contra o ponto 49. Então, a gente tem algumas coisinhas aqui para serem qualificadas. Eu tenho medo dessa coisa produção e consumo em massa quando a coisa não está qualificada. Gente, eu não entendo, gente. Ambientalmente sustentável. Ambientalmente sustentável de recursos naturais. Então, assim, tá um pleonasmo enorme aqui. Sustentável
Pode ser economicamente sustentável, ótimo. Então você coloca tipo um ambientalmente sustentável, mas nesse contexto especificamente aqui já é. Se você fala uso sustentável de recursos naturais, você já está falando que é ambientalmente. Ó, bens de uso comum é importante. Eu teria explicitado. Eu teria colocado água. Eu teria colocado água aqui. Porque o avanço em termos de privatização e gestão de água no Brasil... Puxado. Ah, quem precisou ir trabalhar... Depois você acompanha o restinho da live. Não tem problema. Obrigada pela atenção, gente. Seria bom dar uma explicitada aqui. Aqui temos... 51. Uma boa ideia. Uma boa ideia é revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro, atualmente institucional e sem credibilidade. Adorei. Aí as pessoas vão pensar, será que eles colocaram no número 51 de propósito pra ter um intertexto? Porque eu ia adorar se fosse tipo, a explicação do trocadilho. Enfim, ótimo, revogar o teto de gastos, absolutamente necessário. Teve uns vai e volta aí do Lula, que às vezes dava a impressão de que era meio que reformar o teto, repensar o teto e tal. Mas eu acho muito bom que aqui tá explícito, revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. Ótimo, então número 51 tá bom. Provavelmente não foi o Alckmin que escreveu. Investimento social, investimento em infraestrutura... Aqui, então lembra que lá em cima falou de justiça tributária. Justiça tributária, estão lembrados, né? Então agora foi qualificado justiça tributária no 52, né? Então uma estrutura tributária mais simples e progressiva. Todo mundo vai ganhar, gente, porque é um inferno a estrutura tributária. Então ter que entender como que se faz, ela é extremamente complexa e ela é extremamente punitiva para quem ganha menos. Essa discussão do vamos colocar os pobres outra vez no orçamento é quase uma frase chave que o Lula tem usado com muita força. Então assim, no meu governo os pobres estavam no orçamento. Super ricos pagando impostos. Não é especificamente uma discussão de tributação de altas fortunas, né? Mas é sobre taxação progressiva. Então, reforma tributária solidária... Simplifica tributos, ricos paguem mais. Simplificando a tributação do consumo. Contemplando a transição para a economia ecologicamente sustentável. Lá vem de novo. Não entendi. Gente, porque... Eu sou ecossocialista, eu gosto de ver as coisas enfiadas aqui e ali. Mas tem hora que eu acho que elas estão sendo aleatoriamente enfiadas. E aí tem hora que era pra enfiar... Tipo, na parte falando de juventude, não tava. Contemplando a transição para a economia ecologicamente sustentável, aperfeiçoando a tributação sobre o comércio internacional. Então, o que significa? Que, por exemplo, nessa reforma tributária, a gente vai tributar mais combustível fóssil? A gente vai utilizar recursos específicos da tributação dessa reforma tributária para uma política de transição? Né? Não tá tão claro aqui. Por que falar super ricos e não grandes fortunas? Eu até prefiro falar super ricos, viu? Porque a gente fala das pessoas, né? Então, a gente fala da classe em si, não as fortunas aleatórias que existem por aí. Eu acho que é uma linguagem mais, inclusive, faz mais sentido para dialogar com a população. Combatendo sonegação de impostos. Os muito ricos, era super ricos, agora virou os muito ricos. Os muito ricos e os super ricos são a mesma coisa? Investir em maneira inteligente em programas. Combater a inflação e enfrentar a carestia. Então, não falou de uma taxação de grandes fortunas especificamente. Mas falou de taxar os super ricos. Agora, o que significa? Tipo, não tem uma proposta concreta aqui, né? Tipo, uma nova faixa tributária a partir de valor X ou Y. Mas isso é algo que vai ser apresentado concretamente num futuro governo, se for o caso, né?
herança pode entrar em super ricos também, né? Então tudo depende dessa questão. Tá vago, mas eu acho que não é tão danoso. Achei importante que a coisa central da justiça tributária aqui, eu acho que foi bem comunicada. Política Nacional de Abastecimento. Muito importante. Estoques reguladores. Isso aqui é uma questão central para discutir fome no Brasil hoje, porque não é simplesmente a questão da inflação, mas também uma questão de fomento, de estrutura, de suporte que se dá e de disponibilidade. Então, o número 57, muitíssimo importante. Muito valoroso. Entra na nova política de preços dos combustíveis de gás, que é algo que a Lula tem batido na tecla incansavelmente. Abrasileirar o preço dos combustíveis, galera da FUP na campanha enfatizando isso também, com muita força, vários setores assim, de Sindipetro também batendo nessa tecla. Então esse ponto 58 ele é muito construído conjuntamente com a galera que trabalha em óleo e gás, com os petroleiros. É importantíssimo e é tipo o calo no sapato do Bolsonaro, né? Desde o Temer, mas continua sendo enfatizado por essa política do governo Bolsonaro, que também é uma política de desmonte da Petrobras. Renegociação de dívidas de famílias, pequenas e médias empresas, importante. Porque o endividamento é um problema já muito crônico no Brasil, mas também essa aqui é uma discussão que tem que passar por serviços públicos, para que as pessoas não tenham que se endividar, né? Então não é só uma questão de crédito e gerenciamento do crédito. É também uma questão de o que se faz com a renda. Então, o endividamento ele não é um resultado direto só da renda familiar desabando, tá? O endividamento ele também é uma relação direta com a precariedade de serviços públicos no Brasil e que vai para além dessa relação, o salário e o preço das coisas. Reindustrialização, que é um ponto que a gente discutiu lá no começo. Fortalecer a empresa nacional pública e privada. Fortalecer a empresa nacional pública e privada. Isso aqui é PPP? Tipo, é parceria pública e privada ou é pensando sempre nessa perspectiva do capital aberto? Ou empresa mista, né? Discutindo empresa mista. Gostaria que fosse fortalecer o caráter público das empresas nacionais. Tá? Eu acho que aqui a gente teria algo um pouco mais forte. Fortalecer o caráter público das empresas nacionais. Porque aí você encaixa aqui no meio a empresa que tem capital privado também, porque ela é nacional, mas ela também tem capital privado, mas pensando que o caráter público tem que ser o nosso foco. Eu teria feito diferente isso aqui. Eu acho que se for para realmente avançar em alguns debates, por exemplo, em relação à Petrobras, necessário repensar essa construção aqui, fortalecer o caráter público da empresa nacional. Até porque se vai ser investimento público, eu não quero estar fortalecendo a parte privada, né? E aí, com ênfase nas inovações orientadas para a transição ecológica, energética e digital. E não é só em inovações, né, gente? Estruturação de emprego, treinamento, várias outras coisas que entram nesse aspecto aqui. Mas eu gosto muito que nesse programa toda hora tem transição ecológica ou transição energética, porque se Lula for eleito, é onde eu vou ficar enchendo o saco o tempo inteiro. Eu vou ter 4 anos enchendo o saco sobre isso. Marquem minhas palavras. Todas as questões de desindustrialização e reindustrialização, economia digital e verde. Economia digital e verde. Tem hora que eu vejo uns termos aqui, porque como são termos que na minha área são termos que estão muito em disputa, eu sempre fico assim, de onde será que saiu o raciocínio para escrever dessa forma? É aquelas curiosidades que a gente tem de formulação de programa. Engajamento na indústria de transição tecnológica, ambiental e social. Eu acho muito esquisito como tem hora que fala transição ecológica e transição ambiental. Tipo, porque na verdade a gente fala transição ecológica
transição climática e transição energética. A gente discutiu isso na live passada, né? Então, a transição energética é um fator dentro da transição climática, dentro da transição ecológica. A gente não fala transição ambiental. Então, é meio estranho, do nada eles trocam a terminologia aqui. Não que isso altere muito o significado, mas fica um pouco desalinhado, sabe? Elevar a competitividade brasileira. Aproveitamento industrial e comercial de nossos diferenciais competitivos, como por exemplo a biodiversidade da Amazônia. Aqui é onde eu tenho medo. Porque aí entra aquela coisa. O que a gente está discutindo em termos de economia verde inclusiva? O que a gente está falando em termos de bioeconomia? Depende. Então tá no programa, mas pode ser algo positivo, dependendo de como é apresentado, ou pode ser algo muito problemático. Então, a área ecológica é uma dessas áreas assim que a falta de qualificação, ela pode levar lá pro outro lado da discussão. Enfim, quero crer que é de uma forma bem ponderada, mas eu acho complicado colocar nossos diferenciais competitivos, como por exemplo, justamente vou citar como exemplo a biodiversidade da Amazônia como um diferencial competitivo. Não gostei. Eu ia falar que eu ia dar o benefício da dúvida, não vou dar o benefício da dúvida. Não gostei, achei ruim. Aqui embaixo vem a palavrinha que a gente estava procurando. Aí que eu penso, gente, será que esse programa faltou às vezes assim uma revisão de coerência terminológica aqui e ali? Porque o tempo inteiro falando de segurança alimentar, aí aqui embaixo entra com soberania alimentar. Por que não pautar a soberania alimentar logo de começo? Por que tem uma hora que fala transição ambiental quando transição ecológica que é o termo mais avançado? E que deveria ser transição ecológica, climática e energética, inclusive. Muitas mãos, por isso que é importante ter gente, par de olhos pra olhar isso aqui é o que não faltou, né? Eu acho que enfraquece um pouco a leitura direta do programa. Novo modelo de ocupação de uso da terra urbana e rural, reforma agrária e agroecológica, construção de sistemas alimentares sustentáveis, apoio à agricultura familiar, política de compras públicas, sim. Ai. Número 66. Começou. Agronegócio sustentável, não existe. Agronegócio sustentável não existe. Agronegócio sustentável não existe. Repitam comigo. Agronegócio sustentável não existe. Isso é uma falácia que está dentro deste programa. Não existe. Agronegócio, por sua estrutura voltada para o lucro, é baseada em uma coisa que a gente chama troca ecologicamente desigual. É baseado numa lógica de você tirar de um lugar, colocar no outro e aí repor de forma artificial. Ou seja, o agronegócio como um modelo de produção agrária é um modelo de ruptura metabólica, tá? Eixo básico de ecologia marxista, discussão básica de Karl Marx sobre fertilidade do solo. Agronegócio sustentável não existe. Isso estar neste programa aqui é uma falácia. Tipo, vai falar do agronegócio, fala dele do jeito que ele é. Fala do jeito que ele é, não inventa que ele é sustentável, não. Ah, porque tem agronegócio que agora tá plantando de forma orgânica. Isso é um método, isso não quer dizer que é sustentável, muito menos agroecológico. Muito ruim. Alguém da bancada ruralista que escreveu esse 66, viu? Porque te contar. Produção agrícola e pecuária é decisiva para a segurança alimentar. Voltou para a segurança alimentar. Tava falando sobre soberania alimentar mais cedo, voltou para a segurança alimentar. Setor estratégico para nossa balança comercial. Ou seja, o agronegócio é um grande representante da economia brasileira. Sem isso, perderemos espaço no mercado externo.
Cara, isso aqui é simplesmente manutenção do sistema de commodities. É aquele momento que o negócio começou a desandar completamente, novamente. Então aqui, a nota pro... O número 34 a gente deu nota 4, né? O 66 aqui, só por conta desse agronegócio sustentável aqui, eu já vou dar um 2. Porque ele nega todas as outras coisas. Tipo, não tem nem a boa intenção. Isso aqui é você tá negando diretamente o que é que você tem que fortalecer. Você não tem que fortalecer a produção agrícola na frente do agronegócio sustentável. E o 68, ele simplesmente aqui, ele faz o jogo da bancada ruralista, que é de manter que fala de produção agrícola e pecuária, mas na verdade falando de agronegócio, que é aquele que é o tal do estratégico da balança comercial, e essa lógica de, para não perder espaço no mercado externo, é manter o sistema de commodity. Juntos, esses dois aqui levam uma nota 2. Horrível. Muito fraco. Eu sou boazinha porque eu tô dando pontos por boas intenções. É isso. Ai, mineração, bora lá. Grande produtor mineral, atividade minerária a ser estimulada por meio de maiores encadeamentos industriais, compromisso com a proteção ao meio ambiente, direitos dos trabalhadores, respeito às comunidades locais. Que é o básico, né? Padrão de regulação minerária deve ser aperfeiçoado e mineração legal deve ser combatida. Sim, a mineração legal deve ser combatida. Mas esse aperfeiçoado aqui tem que bater em questões assim, de prioridades, de cadeia produtiva. A gente vai minerar com que intuito, para levar para onde, para alimentar que tipo de indústria. Então não é só a regulamentação, né? Aqui entra naquela discussão que era feita de mudança de produção e consumo. Então, se tinha uma discussão sobre mudança de padrão de produção e consumo de energia, isso também passa por produção e consumo de minérios. Então, esse 70 tá faltando pegar emprestado daquela outra discussão também. Garantir a modernização e ampliação da infraestrutura de logística de transporte social e urbana, com vigoroso programa de investimentos públicos. Fantástico! Vamos falar de ferrovia, Lula. Eu ia amar. Amar. Tipo, pegar a ponte aérea Rio-São Paulo e transformar numa ponte férrea. É férrea que fala em português? Estou pensando em rail na minha cabeça. E aí vamos pensar uma modernização da infraestrutura e logística de transporte. Ferrovia, cara. Transporte ferroviário de bens e de pessoas. Eu amo andar de trem, gente. Andei de trem esse final de semana. Aí teve um incêndio na floresta aqui na Alemanha. Aí a gente teve tudo que descer do trem pra combaterem pra poder... ponte ferroviária, gente, claro. Não férrea. Ponte ferroviária. Pra poder combater o fogo. Aí a gente desceu do trem. Aí teve o pessoal que desceu, foi no mercadinho, comprou uma cerveja, ficou tomando cerveja. Aí a gente voltou pro trem quando apagaram o fogo. Então, assim, é uma aventura, gente. Andar de trem é uma aventura. E é muito, 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 muito mais eficiente, cara. O Brasil precisa retomar essa linha ferroviária, cara. O número 72 é o parágrafo do Alckmin, né? Mentira, cara. Eu fico falando que é o parágrafo do Alckmin, não é o parágrafo do Lula. Tem muito a ver com a própria discussão do Lula, de nunca antes na história do Brasil, banqueiros e fazendeiros e não sei quem mais ganhou tanto, né? Então, essa é a lógica da conciliação de classes, 72. Missões socioambientais. Garantir maior eficiência na produção e circulação de mercadorias. Retomar obras importantes, sim, isso é importante. Esse aqui é o Bolsonaro, pare de levar o crédito das coisas que a gente estava fazendo. Segurar o fortalecimento de uma política pública para a coleção das águas do país. Então agora o ponto de água que não foi tratado quando a gente estava falando de bem comum mais cedo, ele ganhou um ponto aqui, né? Garantir o direito à água.
como bem comum e ao saneamento por meio de reconhecimento, colocar aquele como bem comum, porque de Pitágoras não é tudo a mesma coisa. R$ 75, bora lá. Imprescindível garantir a soberania e a segurança energética do país. Aqui colocaram os dois necessários. Ampliação da oferta de energia, aprofundando a diversificação e transição da matriz. Eu tenho medo disso aqui, porque quando você fala aprofundando a diversificação da matriz, significa justamente com a expansão de fontes limpas e renováveis ao lado das fontes atuais. Então você fala de transição energética e depois quando você tem um parágrafo que era para ser sobre transição energética, você fala de diversificação energética, que não é transição, não é nem conversão. Então você recua, que tem sido muito uma perspectiva, muito do que se fala assim, porque o Brasil estava investindo bastante em eólica, por exemplo, antes do Bolsonaro. Mas não numa política de transição, numa política de diversificação, são coisas diferentes. Quando eu falo que é fraca, porque não está compatível com outras coisas que estão sendo ditas. Aqui um parágrafo inteiro, né, batendo nessa questão da privatização da Petrobras, da lógica da própria exploração do pré-sal. Voltar a ser uma empresa integrada de energia, investida em exploração, produção, refino e distribuição, mas também atuando nos segmentos que se conectam à transição ecológica e energética. Muito bem, ecológica e energética. Aí, vai e caga logo depois. Como gás, fertilizantes, biocombustíveis e energias renováveis. Gás fóssil não é um segmento da transição energética, não é. Isso é falado com frequência, na União Europeia estão afirmando agora, pintando de verde. Gás fóssil não é um elemento da transição energética. Gás fóssil é combustível fóssil. Acabou. Tá errado. Então, tá errado falar agronegócio sustentável, tá errado atrelar gás como um segmento que se conecta à transição ecológica e energética. Errou, tá? Absurdo. Tem espaço para alguns tipos de biocombustível e energias renováveis no geral. Gás tá errado. Deveria ser cortado, alguém deveria editar esse programa. Absurdo. Falando da privatização da Eletrobras, absolutamente fundamental esse combate, até porque não tem transição energética sem uma Eletrobras pública forte. Contra a privatização dos Correios, muito bem. Fortalecimento de bancos públicos. Pensar ciência, tecnologia e inovação dentro de um programa estratégico para o país. Isso tem a ver com pesquisa, então isso entra naquele eixo que a gente discutiu na live passada sobre educação e pesquisa também. Com liberdade em pesquisa, muito bom. Nossa, eu tô super passando do tempo da live, gente. Mas o bom é que esses próximos pontos são pontos que já estão um pouquinho mais repetitivos, então dá pra passar mais rapidamente por cima deles, né? O uso da inteligência artificial. Ai, ai, ai. No case, então assim, em que acelere a transição digital? A transição digital em que termos, para o quê, com que objetivo, com o uso da inteligência artificial em que ramos? Aí vira aquela coisa, fala de tecnologia falando de tecnologia, como se tecnologia fosse um negócio super neutro, positivo. Tudo que é avanço tecnológico, é avanço tecnológico, a gente quer. E aí vai lá e não especifica, né? Então, fraco. É um parágrafo fraco, é um parágrafo muito senso comum de discussão sobre transição digital e transformação digital, né? Que tá meio confuso aqui o uso da terminologia. Ponto 85 é essencial, segurar a internet de qualidade para todo mundo. Indústria do turismo. Combatendo desigualdades regionais, o que passa inclusive por integração energética, que é necessário, especialmente na região norte do Brasil. E integração em termos de transporte também, né? Já algumas vezes que aqui no programa é citado pequenos empreendedores individuais e cooperativismo e economia solidária. Então, apareceu antes, está aparecendo de novo aqui no 88 e no 89. Voltou a discussão de transição ecológica. Assim, gente, no geral, o programa tá falando de transição ecológica o tempo inteiro. Então, assim, se eu simplesmente colocar aqui transição ecológica, ele vai aparecer 200 vezes, eu vou ficar feliz.
Agora, tem um monte de entrave e conflito e contradição na qualificação disso, né? Esses são trechos que eu já tinha lido, né? Mas assim, agora eu tô lendo, tô situando esses trechos especificamente nas outras discussões. Então eu vejo que aqui tem um programa que é de esquerda, que é um programa que tem uma inclinação ecológica, que passou a tratar do assunto um pouco mais a sério, mas em termos de política concreta, a gente vai vendo aqui vários entraves com as outras contradições de políticas que estão sendo tomadas. Como, por exemplo, falar que o aquecimento global é inequívoco e aí citar gás fóssil como parte de um segmento de transição energética. Esses números 90 e 91 eu já tinha destacado eles tempo atrás, antes do programa oficial estar no TSE, quando o programa que estava lá na plataforma, né, que foi lançada pelo Lula, acho que foi junho, que eu dei uma destacada neles lá no Twitter. No geral, são pontos bons. O 91 trata muito diretamente assim, de questões básicas de mitigação. Mas assim, não bate com algumas outras coisas, como por exemplo a ideia de agronegócio sustentável. Engraçado, cara, é realmente cadê demarcação, né? Especificamente falar demarcação territorial, que também se encaixaria nessa discussão aqui. Defender a Amazônia da política de devastação, porém quer colocar a biodiversidade amazônica como um eixo de competitividade internacional do Brasil. Aí é a contradição. Combater o crime ilegal, o crime ambiental, o crime legal foi ótimo. Combater o crime ambiental, recomposição de áreas degradadas. Eu acho que esse tem sido mais ou menos o ponto forte da discussão do Lula sobre meio ambiente. É muito bater na tecla da Amazônia em si. Traz de novo, aí fala dos demais biomas, né, brasileiros, importante. Aí vem o tal do desenvolvimento sustentável de novo aqui, pra me deixar com o pé atrás. Todas essas coisas de bioeconomia, eu preciso ver mais como é que essa discussão está sendo feita. Tá vendo? É isso aqui, cara. Compromisso com o destravamento do potencial econômico e social da economia da biodiversidade. Tudo depende de como está sendo feito. Eu tenho um medo de virar uma lógica de mercadorização da natureza, sabe? A nova lógica de um capitalismo verde completamente normalizado, cara. Questão do Estado Democrático de Direito, defesa da democracia, pautas absolutamente comuns, combate ao autoritarismo, primeiro eixo que a gente discutiu na live passada. Uma política externa ativa e altiva, que eu acho que é muito importante. A tradição de diplomacia brasileira em termos de cooperação internacional sul-sul, que eu destaquei mais cedo. Foco em América Latina e África. É isso mesmo. Aqui acho que é chave pensar Mercosul na CELAC. Principalmente, né, olhando aqui para pertinho do Brasil. Tem umas disputas de protagonismo entre o NASU e CELAC aí. O Manuel Lopes Obrador tem falado um pouco mais da CELAC, né, envolvendo o México nesse processo. De novo, sustentabilidade ambiental, gente. Nosso governo vai defender os direitos de brasileiros e brasileiros também no exterior. São milhões de pessoas que trabalham, estudam e vivem fora do país e contribuem para a economia e desenvolvimento do Brasil. Retomaremos e ampliaremos as políticas públicas para a população brasileira no exterior e seus direitos de cidadania a partir de acordos bilaterais em condições de reciprocidade para reconhecimento de direitos e uma vida melhor para as populações migrantes. Olha só que interessante. Eu acho bom enfatizar isso aqui porque aí tem sempre algum brasileiro de esquerda que acha que quando os brasileiros saem do Brasil, os brasileiros não podem mais falar de Brasil, ou não são mais brasileiros, ou não têm mais direito de participação política ativa, e assim por diante. Esse reconhecimento é importante, especialmente para quem é migrante na área que precisa de validação de diploma, que precisa de acordo de cooperação
inclusive estratégicos no sentido de cooperação tecnológica, cooperação em termos de transição. Acho que tem um valor muito importante desse ponto 102 aqui. Ponto bastante positivo no programa, tá? Algo, em pesquisa, eu mesma sou fruto disso, né? Então, tipo assim, parabéns. Esse número 102 é um número que normalmente não é tão bem pensado por aí. As Forças Armadas atuarão cumprindo estritamente o que está definido pela Constituição, hein? Fica a dica. Olha essa indireta muito direta. Olha só. Sim, você pode ter processos de pergunta aqui, né? Usuário preguicista. Validação de diploma e afins depende de relação entre os países. Por exemplo, se você tem certos acordos, isso, por exemplo, vai facilitar questões diplomáticas de ter que ter reconhecimento de um diploma na embaixada ou não ter. Ou, por exemplo, você pode ter programas de cooperação entre universidades federais de um país e universidades federais de outros países que colocam que quando o pesquisador vai para aquele local, ele não precisa fazer um processo de validação desde que ele atue lá entre tantos anos e volte para o seu país. Tem várias coisas que podem ser trabalhadas nesse sentido que auxiliam também. São de atuação diplomática na área de pesquisa. Instituições de democracia representativa, o Lula já tem falado muito sobre voltar a participar, né? Amplo debate nacional. Vamos ver no que isso aqui significaria, né? Exige a abertura de um amplo debate nacional, considerando que tem gente aí que tá na base lulista, que se você abrir a boca para falar que se Lula fizer uma coisa errada no governo, vai ter que protestar, ele já te chama de golpista. Sendo, olha, a abertura de um amplo debate nacional envolve participação política ativa. E aí achei bom que enfatizaram essa questão, não déficit de representação feminina e negra. Retornar ao processo coletivo e participativo de construção de políticas públicas, que é um legado forte do PT em várias áreas, mas a gente não pode resumir participação a isso, né? Então, no vídeo sobre governabilidade eu falei um pouco sobre isso, pra gente não ficar assim entre participação política dentro de eixos muito específicos e acabar substituindo a construção de poder popular por isso, né? Eu não sei muito bem o que isso significa. Parcerias com entidades da sociedade civil para o fomento de atividades de interesse social. Estamos chegando no finalzinho. O ponto de combate à corrupção, promoção da transparência, né? Essas discussões todas que advêm da questão da Lava Jato em si. Toda aquela discussão sobre o que é, né? Uma polícia federal com bastante independência e mesmo assim perseguiu o PT e tudo mais. Então tudo isso entra um pouco nessa discussão. O Lula fez isso várias vezes. Princípios do Estado Democrático de Direito, bom lembrar que são princípios do Estado Democrático Liberal. Então, assim, não vamos nos empolgar demais. No ato do dia 11 tinha uma faixa enorme aí do Estado de Direito, Estado Democrático de Direito sempre, o Estado de Direito sempre. Eu fiquei, nossa, sério, gente? A gente vai parar aí? Meio preocupante. a gente abaixando os princípios um pouco, enfim. Que o combate à corrupção se destina àquilo que deve ser instrumento de controle das políticas públicas, para que os serviços e recursos públicos cheguem aonde precisam chegar. Mais transparência dos processos decisórios. Essa aqui é uma discussão muito, muito, muito básica mesmo, dentro do formato de Estado Democrático de Direito. Nada muito avançado aqui, não. Por exemplo, a discussão do poder judiciário aqui é uma discussão que poderia entrar com a própria questão que o judiciário é muito branco, o judiciário é muito homem, é muito branco, é muito mais de classe média para cima, então tem várias outras coisas relacionadas a isso que poderiam ser tratadas aqui também. Direito de acesso à informação, meios de comunicação importantes.
liberdade de expressão. Isso aqui tem uma construção interessante, tipo, da própria galera que faz a campanha pela liberdade do Assange, muito envolvida, muito próxima. É a campanha do Lula, que eu acho que influencia um pouco essa discussão, positivo. Mais uma vez, universalizar o acesso à internet de qualidade. Então, isso foi enfatizado 2 vezes, o direito à conectividade de internet de qualidade. Neutralidade da rede. Um país que não persiga jornalistas, importante. Ditadura nunca mais, democracia sempre. Engraçado, né? Tá Lula falando tanto na campanha de um modelo de regulamentação da mídia e tal, mas não tá bom. Não tá bom, não falou de propriedade. É uma coisa que no último Entre Teses a gente discutiu, né? A Helena falou um pouco disso lá no finalzinho do episódio, sobre assim, a gente já tem regulação da mídia, mas o que isso significa? Só falar assim, tem tantas famílias, entendeu? Ou isso é um absurdo e a gente precisa de direito de resposta. Essas coisas já tem, né? Então, tem muita coisa para ser discutida em termos de política concreta mesmo, como é que se mexe ao fato que, sim, o Facebook segue mandando nas coisas, né? Teve uma coisa super interessante, ruim, mas super interessante que eu li recentemente, de um caso em Nebraska, em que o Facebook entregou informações de mensagens privadas de uma adolescente que praticou um aborto fora do limite legal. E isso foi utilizado, porque o Facebook entregou para as autoridades. Então, assim, como é que, sabe, é horrível o caso. É um horrível caso. E aí é uma perseguição direta porque eles simplesmente rifaram a privacidade dessa adolescente. Muito preocupante. É isso. E é isso, gente. Terminamos a leitura do programa. Passamos, 40 minutos, mas a gente falou de outras coisas hoje também, né, do site e tudo mais. Aqui tá a coligação Brasil da Esperança. Ufa! Fomos, sobrevivemos. Queria agradecer muito a participação de vocês hoje. Para além disso, colhem nosso Discord. Já tá liberado falar de campanha. As campanhas começaram, então já aproveitem para ir no Discord, falar de campanha, discutir essas coisas, falar o que vocês acharam, colar fios interessantes. Quando o Samuel fazer o fio dele comentando a parte de segurança pública e a nota que ele vai dar pro parágrafo 34, vocês vão lá e comentem também, utilizem o Discord também para compartilhar material que pode ser importante. Por exemplo, esse vídeo que eu tô usando, mandei no meu grupo de família e gerou um debate legal, acho que eu vou virar voto com isso. Então cola lá o link do vídeo. Então tem coisas nesse sentido. Muito obrigada, tá?